E aí, pessoal do mundo português, do mundo Edu, tudo bem? Beleza? Sensacional! Eu sou a Dani Bressan e hoje nós vamos falar de literatura, de uma estética que já apareceu em prova, pode aparecer de novo e é bem importante, que é o parnasianismo, tá certo? Muito bem, toca a vinheta aí! Meus queridos do mundo português, como é que estão? Na literatura, no parnasianismo, nós temos que cuidar algumas questões. Em 2013 apareceu uma questão de parnasianismo, e um pouquinho diferente do que normalmente vem. Por isso é importante a gente saber algumas características. O que é importante nós sabermos do parnasianismo, afinal? Que ele acontece no Brasil e na França, e que ele também pode ser chamado do neoclassicismo. O que significa isso? Não sei. Por que neoclassicismo? Porque é um novo, neo é novo, é uma nova forma de interpretar o classicismo. Ou seja, é um retorno aos clássicos greco-latinos. Mas o Enem já pediu para vocês questão do parnasianismo que sai um pouco da esfera parnasiana. O que isso significa? Não sei! O parnasianismo é conhecido por uma expressão, a arte pela arte. O que significa a arte pela arte? Os poetas parnasianos se preocupavam quase, cuidado com isso, quase apenas com a forma do poema, ou seja, com a estrutura, com os versos perfeitos, com os sonetos. E é por isso e outras características que o parnasianismo é conhecido como uma estética literária do culto à forma. De que forma eu tô falando? Da forma clássica de poesia. Qual é? O soneto. Quer dizer, Dani, que todas as poesias parnasianistas são sonetos? Não, não quer dizer, mas a maioria sim. Além da forma perfeita dos versos, essas poesias também têm rimas ricas. O que, afinal de contas, são rimas ricas? É quando a palavra que rima com a outra, a palavra que rima com outro verso, é de classe gramatical diferente. Por exemplo, eu rimo um substantivo com um verbo. Geralmente, quase sempre mesmo, geralmente, quase sempre mesmo, esses versos da poesia parnasiana são versos decassílabos. O que são versos decassílabos, Dani? São aqueles versos que quando nós dividimos as sílabas... As sílabas. São aqueles versos que na hora que nós dividimos as sílabas métricas, as sílabas poéticas, quando a gente faz a divisão silábica, acontece que vai ter o quê? 10 sílabas na divisão. 10 sílabas, 10 decassílabo, 10 sílabas. Quer dizer então que todos os poemas são sonetos decassílabos e preocupados apenas com a estética, não estão preocupados com o conteúdo, com aquilo que vai ser dito, mas sim com a forma que vai ser dito? Não, não quer dizer. Todos os poemas não, mas a maioria, volto a repetir, a maioria. Meus queridos, existem mais duas características importantes. Uma delas é o objetivismo da poesia parnasiana, ou seja, fala-se a partir de um ponto de referência bastante objetivo, bastante reto, sem muito devaneio, sem inventar muita coisa. Além do objetivismo, nós temos o descritivismo, ou seja, a objetividade também tem a descrição. A poesia parnasiana é muito descritiva. Descreve elementos, descreve coisas, pessoas, lugares. Muito bem. Afinal de contas, quem é parnasiano no Brasil? No Brasil, nós temos a famosa tríade parnasiana. O que é uma tríade parnasiana? São os 3 principais autores parnasianos aqui no Brasil: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. O Alberto de Oliveira, eu sempre digo para vocês o seguinte: é o mais parnasiano. Ele não é considerado o mais parnasiano, mas a poesia dele é o que mais se aproxima do parnasianismo, sem dúvida. Por que, Dani? Na verdade, o Alberto de Oliveira é tão parnasiano, mas tão parnasiano, que ele chega a fazer 2 poemas com, olha, os títulos dos poemas: Vaso Grego
e vaso chinês. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Mas, Dani, tu tá querendo me dizer que um poeta, lá no século XIX, fez poema, se prestou a escrever poesia pra vaso? Sim, estou dizendo isso. Mas não tinha mulher na época fazer uma poesia pra uma mulher bonita, uma gostosa, alguma coisa? Talvez até tivesse, mas o Alberto Oliveira preferiu escrever um poema para o vaso grego e também para o vaso chinês. Não, eu não tô louco! Isso faz dele um poeta parnasiano, sim, e é uma das maiores características, e ele é muito conhecido por isso. Dani, me diz uma coisa. Eu não entendi direito. Tu tá querendo me dizer que esse poeta escreve poema para vaso? Sim, estou dizendo isso. E ele vai elogiar o vaso exatamente isso. Vai elogiar, vai descrever e vai falar das formas perfeitas desses vasos. A forma perfeita do vaso se assemelha muito ao que eles queriam, a forma perfeita da poesia. Vocês têm que saber fazer essas comparações no dia da prova, tá certo? Por que fazer um poema para vaso? Ah, não é porque não tinha mulher, eu tô brincando. É porque a forma perfeita da poesia tem que ser atingida, assim como a forma perfeita do vaso. O outro poeta da tríade parnasiana é o famoso Raimundo Correia. Esse poeta, o Raimundo Correia, ele tem 3 fases específicas. Ninguém vai pedir as fases para vocês, mas é importante saber por que a poesia se difere, às vezes, no Raimundo Correia. A poesia do Raimundo Correia, ela destoa, às vezes, do parnasianismo. Por quê? Porque ele tem ainda um pezinho no que foi a poesia romântica. Ele tá no parnasianismo e ainda tem um pezinho da poesia lá no simbolismo, que é a próxima estética literária, que é a nossa próxima aula. Dani, o que isso quer dizer? Como é que eu vou saber diferenciar? Bem, a princípio, o Raimundo Correia faz sonetos, como a maioria dos poetas, né, da face da terra. Ele faz soneto. E como é que eu vou saber, Dani, que esse soneto é mais parnasiano ou não? O que vocês têm que saber é que o Raimundo Correia é parnasiano, ponto final. Isso tem que saber. Quando aparecer a questão de poesia, vai ver o soneto lá, olha, quem é? Ah, Raimundo Correia, parnasiano, certo? Agora, há muito tempo, lá nos primeiros Enems, apareceu uma questão de um poema chamado As Pombas. Esse poema As Pombas, embora seja uma forma perfeita de poema, é soneto, é decassílabo, ele não fala de perfeição formal, ele não fala da estética parnasiana. Ele vai falar do que então, Dani? Esse poema vai tratar de metáforas e comparações. Compara o voo das pombas, a saída das pombas dos pombais com os sonhos da juventude. E ao final ele diz, as pombas em determinado momento elas voltam para os pombais, mas os sonhos da juventude não voltam mais para os corações. Sometimes there's so much beauty in the world. É bem diferente lá do Alberto Oliveira fazendo vaso chinês. E é. Então, cuidado. Nem sempre a poesia parnasiana é muito objetiva. Ela trabalha também com um pouquinho de sentimentalismo. Outra questão muito importante, meus queridos, em 2013 apareceu uma questão para vocês de um poema, outro soneto, chamado Mal Secreto. Tem outra coisa, meus queridos. Se o aluno, o candidato, você aí do outro lado da telinha, decorasse que parnasianismo, Raimundo Correia, fosse só culto da forma, que fosse só estética da perfeição, a arte pela arte, visse a questão de 2013, essa questão do poema Mal Secreto, ia ver que não se referia a nada disso. Por isso, muito cuidado com as questões da literatura. Nem sempre elas exigem só o conhecimento da estética, do período literário. Às vezes, elas exigem mais interpretação e um conhecimento um pouco além. O poema Mal Secreto, meus queridos, mostrava as mazelas sociais, os disfarces sociais, a ironia, a hipocrisia. E isso está bem distante do objetivismo do parnasiano. Bom, se isso é uma tríade, Dani, cadê o terceiro poeta? Esse sim, poeta conhecidíssimo de vocês, Olavo Bilac, conhecido príncipe dos poetas.
Assim como o Raimundo Correia, o Olavo Bilac também não é mega, ultra, hiper parnasiano. Mas Dani, tu tá falando do parnasianismo, como é que tu tá me dizendo que ele não é parnasiano? Calma aí. Eu não estou dizendo que ele não é parnasiano. Eu não estou dizendo que ele não é mega, ultra. Gente, cuidado. Quando as questões pedem para vocês assim, está dentro da estética parnasiana, o que confere ser parnasiano? Ele é parnasiano é uma coisa, porque ele se encontra no parnasianismo, porque ele faz parte do período do parnasianismo. Outro tipo de questão é quando pedem para vocês aquilo que vai além da estética literária, que ultrapassa ser apenas do parnasianismo. E isso nós temos que cuidar no dia da prova, meus queridos. Tem que ler o enunciado, como a gente sempre fala. É lógico que o Olavo Bilac, esse grande poeta, tem poesia bastante, ligada a essa estética parnasiana. Uma delas é uma poesia famosa chamada Profissão de Fé. A poesia Profissão de Fé lembra bem dessa poesia, tá? Cuidado com ela. A poesia Profissão de Fé faz uma referência a uma profissão, que é o ourives. Ourives, para quem não sabe, é conhecido por trabalhar com joias, trabalhar com ouro, daí ourives, com trabalhar com metais e pedras preciosas. E ele trabalha a ideia de que o ourives lapida aquela joia até ficar perfeita. E esse trabalho da busca da perfeição, da busca da coisa ideal naquela joia, naquela pedra que o ourives faz, é comparado à busca da perfeição da poesia que o poeta faz. Aí fica claríssimo para nós que nós temos a estética parnasiana, voltada à perfeição da forma, da escrita e dos versos perfeitos. Por outro lado, o Olavo Bilac também é conhecido por uma poesia chamada Via Láctea, e que fala das estrelas, da beleza das estrelas, de conversar com as estrelas, e diz numa conversa, porque tem um certo diálogo, nós podemos dizer nessa poesia, ele diz que só pode compreender, ouvir e falar com as estrelas quem ama. Sometimes there's so much beauty in the world. Cala a boca! O amor não é tema do parnasianismo. O Olavo Bilac é parnasiano. Como é que eu vou entender isso? Faça a leitura e cuidado para não ir reto só na estética, só naquele período literário. Gente, outro cuidado essencial para a prova é que nós temos a obrigação de saber relacionar períodos literários. Uma dessas relações vem agora, imediatamente. Como assim relações, Dani? Que tipo de relações eu tenho que fazer? Vou te dar uma dica. Uma relação bem explícita dentro da literatura. Nós ainda estamos no século XIX, certo? O parnasianismo é século XIX. Muito bem. Mais ou menos, aproximadamente, daqui uns 50 anos, nós vamos ter a introdução de outra estética literária chamada modernismo. Na primeira metade do século XX, entre 1920 e 1930, nós temos o conhecimento de um grande poeta, a estrela da vida inteira, talvez um dos maiores poetas que o Brasil já teve, que é o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira faz um poema chamado Os Sapos. E os sapos do Manuel Bandeira não são animais, os sapinhos da lagoa, não. Os sapos são os parnasianos. E é uma crítica, é um horror em cima dos parnasianos esse poema. E lá no poema o eu lírico se apresenta como um crítico ferrenho ao parnasianismo, aquela preocupação com a forma, aquela preocupação só com a estética do poema e não com aquilo que vai ser dito. Dani, como é que eu sei que o poema Os Sapos é isso? Porque quando nós lemos o poema, que é uma coisa importante, né, meus queridos? Quando nós lemos o poema, está escrito lá, parnasiano aguado, sem graça. Por quê? Porque o sapo repete. Eu não sei fazer sapo, não é assim, né? Faz um sapo aí pra mim, Vini, depois. Um sapão, um sapo bem gordo. Esse sapo, esse parnasiano aguado,
que faz esse ritmo martelado que tá escrito na poesia. O que é o ritmo martelado? Tan, 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 tan. Aquela poesia sempre igual, sempre a mesma poesia, é condenada. É condenada não só pelo Manuel Bandeira nesta poesia Os Sapos, como em toda a estética moderna. O primeiro momento do modernismo é justamente isso, o momento heróico da poesia. Se libertar só dessa estética, dessa preocupação com escrever bonito, escrever perfeito, chega disso. Liberdade de criação é o que vai pedir o modernismo, que é uma das aulas que nós veremos daqui a alguns dias. Meus queridos, vamos encerrando essa aula de hoje. Falamos do parnasianismo, essa estética do culto da forma, a arte pela arte, mas que também não é tão rígida assim como a gente pensa. Cuidado, tem essa característica da rigidez formal, tem, certo, verdadeiro. Mas em alguns poemas a gente pode ter diferenças de todo esse culto da forma. Lembrando, já apareceu no Enem, Raimundo Correia, já apareceu no Enem, Olavo Bilac. E nós temos que estar bem atentos a isso aí, tá certo? Próximas aulas, vai lá, me procura, me busca, que tu me acha. Mundo Edu, muito português, Dani Bressan, um grande beijo.